Mais uma vez, boa noite a todos. E hoje nós temos aí a continuação, né? A segunda etapa da lição número 10, que vai falar, que está falando, né, sobre a adoração a Deus, no contexto da, do dia da adoração, ok? E aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tem alguns detalhes que a gente vai entender sobre Legal. essa questão da adoração, o dia da adoração. Mas enfim, nós falamos alguns assuntos, né, de semana passada. Deixa eu só compartilhar com vocês também aqui a tela. Vocês estão vendo a tela aqui? Sim, Ótimo. Deixa eu só diminuir aqui para mim. Tamanho aqui 90 vai também um pouquinho menos. Ok. Bem, vamos lá. Nós vimos sobre alguns assuntos aqui, tá? Que inicialmente, quando a gente falou sobre o ato de adoração tem cinco meios, cinco maneiras em que a gente realiza isso. No dia da adoração. No dia da adoração, então, a gente já verificou isso, que é o primeiro dia da semana, e a gente já verificou várias passagens onde mostra que a igreja estava sempre reunida no primeiro dia da semana. Então, quando Paulo trata isso, ele falou em Atos 20, versículo 7, que a igreja estava reunida sempre, primeiro dia da semana, para adoração ao Senhor, ok? Para participar da ceia do Senhor. Então, esses são pontos que a gente deixa bem claro que o dia da adoração não é o primeiro domingo do mês, não é o primeiro domingo do ano, dia da adoração. A participação da ceia, que é um mandamento e é um memorial que deve ser feito todo o primeiro dia da semana, como nós já vimos em todas as passagens que a igreja, quando está reunida no primeiro dia da semana, ela está realizando a ceia do Senhor. E nesse contexto que a gente fala sobre adoração ao Senhor, que é no primeiro dia da semana, eu não vou agora falar sobre os outros dias, que todos os dias, né, nós vamos verificar que são dias de adorar ao Senhor. Porém, o primeiro dia da semana é específico para algumas coisas. Então a gente vai verificar isso aí também. Então, sendo assim, no dia da adoração, que é no domingo, que é o primeiro dia da semana, todo domingo nós estamos reunidos para a celebração da ceia. E dentro desse contexto, faz parte desse ato de adoração a pregação da palavra. Então, você vai compartilhar o ensino, nós vamos falar sobre o que Deus espera de nós nesse dia, né, da adoração. Então a igreja está reunida nesse dia, ela realiza a pregação. O que mais que a gente viu? Ela realiza no primeiro dia da semana a contribuição voluntária, que é a oferta, a assistência aos santos. Nós já pegamos pelo menos as bases de passagens mostrando que no primeiro dia da semana também se realiza a oferta voluntária, ok? Não existe dízimo, porque o dízimo ele faz parte do mandamento do Velho Testamento e não do Novo Testamento. E aí a gente comentou vários pontos, né, que nos mostra que o dízimo ele não é mandamento para nós cristãos. Ele fazia parte da ordenança do Velho Testamento, porque o dízimo ele era específico para um povo, tá? Então, sendo assim, o dízimo ele era somente é, recolhido, que era mantimento, não era nem dinheiro. O dízimo era mantimentos, que era para alimentar o povo levita, ok?
Então, o povo levita era quem recebia essa contribuição dos 10% de mantimento. Mas no passado também existia a oferta voluntária. Também no passado existia isso que eu digo no Velho Testamento. Porém, quando vem Jesus, ele cumpre o Velho Testamento e ele se faz um novo testamento. E agora nós já não temos mais limitação para contribuição, que no caso os 10% ou dízimo era específico só para um povo. E esse povo levita não existe mais, porque o povo que recebia era somente aquele que era da linhagem de Arão, tá? Os levitas dessa linhagem. Então, ninguém hoje é nascido dessa linhagem e que tenha o direito de receber alguma coisa que era somente por meio da lei do Velho Testamento. Lembrando que a gente já discutiu isso, que o próprio Paulo deixa claro isso por meio, né? Jesus, por meio de Paulo, deixa claro lá no livro de Gálatas, né? Que é onde então a gente já não mais guarda os mandamentos e as leis ou as ordenanças, né, do Velho Testamento como obra para nós. Então, se nós fizermos isso, como o Paulo deixa claro, nós caímos da graça. Então, da graça caímos. Então, já não estamos mais salvos por meio da graça de Cristo, porque nós estamos guardando as leis do Velho Testamento. E ele deixa claro que se você guarda uma lei do Velho Testamento, você precisa guardar todas as leis. E mesmo assim você continua caído da graça, continua não sendo justificado por meio da fé que vem por meio de Cristo. Então, nós já vimos isso. É claro que a gente pode explanar muito mais, ok? Mas não é o ponto. Hoje a gente deixou bem claro, semana passada, que a contribuição voluntária é a oferta. Então não tem dízimo. E nem podemos fazer isso, porque se fazemos isso, nós é, desrespeitamos as ordens ou o ensinamento de Cristo, que Cristo não deixou isso para nós. Ele deixou a oferta. Então, sendo assim, só segue aquilo que ele falou, né? Aquilo que ele não falou, a gente começa a inventar moda. E a gente não pode fazer isso. Tanto é que ele fala que não é para acrescentar e nem tirar nada no ensino dele. E aí, depois disso, nós falamos sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, nós deixamos claro que tem o pão, que é servido, e o suco, né, que é servido. O pão representa o corpo de Cristo sacrificado e o suco representa o sangue de Cristo derramado na cruz, que é o que nos trouxe a nova aliança por meio desse sangue. E aí a gente verificou até mais outras coisas que têm a ver com o dia da adoração, a participação da ceia. E aí a gente tem algumas passagens que nos deixam muito claro a respeito de algumas coisas que são importantes. O não participar da adoração ao Senhor como igreja, que é o primeiro dia da semana que a igreja está reunida para isso, nós temos algo que nos leva, vamos dizer assim, que Jesus deixou claro que nos faz pecar contra Ele, nos faz pecar contra Deus. E isso está declarado lá no livro de Hebreus. Abra um livro de Hebreus, tá? Eu vou adiantar alguma coisa, só para a gente não sair fora do contexto do que a gente está falando. Já que a ceia do Senhor é importante, porque ela é tão importante que se você não participa como igreja, no primeiro dia da semana, reunido com o corpo de Cristo, com a família dele, nós pecamos. Olha só, Hebreus capítulo 10, eu vou ler aqui, tá? E aí a Suelen, Nayara, Ah, Maria, acompanha aí. Ele diz assim, ó, Hebreus capítulo 10, versículo 25. E nesse ponto aqui do capítulo 10, ele está explicando várias coisas com relação a sacrifício, com relação à adoração, com relação ao que nós devemos fazer como igreja, ok? Então ele fala assim, ó, versículo 25 do capítulo 10 de Hebreus. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns que estão fazendo isso,
Façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Bem, o que esse versículo ele está querendo tratar para nós? Não deixemos de congregar. Então ele está falando, não deixem de estar reunido como igreja. Na Bíblia, nós vamos encontrar o dia específico que os apóstolos ensinavam. E qual era o dia específico que a igreja sempre estava reunida? Não era na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Era a igreja estar reunida no domingo, primeiro dia da sim, semana. Quando ele trata isso, ele já deixou claro que o dia que a igreja está reunida é domingo. Então é assim, ó, não deixamos de congregar. Quando a igreja está congregando, domingo, ok? O domingo é o dia especial do Senhor. Então, nós devemos estar congregando nesse dia que a igreja está reunida. Como, e aí ele fala assim, olha, não deixem de congregar como é costume de alguns. Qual era o sentido? Alguns cristãos não estavam obedecendo à ordem de Deus com relação à adoração, com relação a estar reunido com a igreja, que é o primeiro dia da semana. Não é sim, na segunda, na terça, na quarta, ok? Eu vou deixar bem claro por quê. A igreja pode realizar trabalhos na semana inteira. Nunca vou dar sim, conselho para fazer a semana inteira, nunca, porque aí você acaba tirando o tempo da família e outras coisas que normalmente você precisa realizar durante a semana. Então, a igreja pode estar realizando trabalhos durante a semana, mas não em exagero, porque é exagero a gente até pega uma passagem aqui que Jesus está deixando claro que não é para a gente fazer isso. E aí, então, o domingo é o dia que a igreja está reunida, como corpo de Cristo, onde a gente está reunido como congregação, né? E todo mundo unido. É o único dia que a gente pode estar unido como corpo de Cristo. E é para lembrança da ceia do Senhor, para lembrança da morte, do sacrifício de Cristo. Então ele fala assim: olha, não deixemos de congregar, porque é costume de alguns estarem deixando de congregar. Então não faça isso. Por quê? Né? Porque tem problemas. Olha só o versículo 26, que é a continuação. Versículo 26, ele fala assim, ó: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Vamos lá. Se congregar é importante e é necessário para cada um de nós, como igreja, porque eu sou parte do corpo, eu sou membro desse corpo. Sendo assim, eu preciso estar reunido com o corpo no primeiro dia da semana, ok? Então, se eu não faço isso, estou deliberadamente pecando contra Deus. Então, o sacrifício de Cristo, o sangue dele derramado, já não faz mais efeito para mim. Por quê? Eu estou pecando deliberadamente, ou no caso, despreocupadamente. Eu não estou me preocupando com relação à adoração ao Senhor, que é o primeiro dia da semana. Sendo assim, eu peco sem me preocupar. Ah, não, domingo eu não estou muito bem, não estou muito à vontade de ir. Ah, vai ter o jogo do Corinthians, eu vou assistir. Ah, a seleção vai jogar. Ah, não, minha família está reunida, eu não vou poder estar lá adorando ao Senhor nesse dia. Porque meu pai veio, minha mãe veio, ou não sei quem mais veio. E aí pronto, o dia do Senhor já acabou, já terminou, não tem dia para ele. O domingo, ele perdeu para o meu pai e para minha mãe, porque meu pai e minha mãe apareceram na minha casa. Ou uma visita de irmãos que vieram de fora estão em casa. Eu não posso congregar com a igreja no dia da adoração e nem vou adorar ao Senhor, porque eu tenho que estar com essa família que veio me visitar. Percebe o peso de uma coisa aparentemente simples que nós estamos fazendo, que é aparentemente sem nenhum problema. Ah, não tem sim, problema de faltar no domingo, não. Vai ter vários domingos para você estar junto com a igreja.
A questão não é estar junto com a igreja, a questão é estar reunido para adorar o Senhor Todo-Poderoso, o Deus que nos dá vida, o Deus que nos concede tudo que a gente precisa. E aí, na hora do desespero, na hora da aflição, a gente recorre a Deus e quer que Ele acode a gente qualquer horário da nossa vida. Mas o dia de adoração ao Senhor, a gente não está reunido. Despreocupadamente, a gente falta, a gente não está reunido junto para adorar o Senhor. Então, olha só, na continuidade da leitura, olha só o que ele fala. Versículo 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, é, vingador, prestes a consumir os adversários, significando que tem coisa que vai acontecer com as pessoas que fazem as coisas erradas. Porque agora que você já sabe da verdade do Senhor, você tem o pleno conhecimento da verdade com relação à adoração, que é parte, né, do conhecimento, você peca deliberadamente porque você não vai na adoração, não está reunido com a igreja, porque você não quer, simplesmente. E aí, então, o que que vai acontecer? Olha, cuidado, porque horrível coisa, né, pode acontecer com vocês. Tem horrível, expectação horrível de juízo e fogo. Vingador prestes a consumir os adversários, aqueles que estão contra. Versículo 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Olha só como que ele é interessante, porque ele está fazendo lembrança sobre o valor da lei de Moisés. Olha só, na lei de Moisés, fala assim: sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então, se alguém lá no passado, na lei de Moisés, rejeitava uma lei, ou até mesmo um exemplo, você não está guardando o sábado, porque o sábado não era para guardar de uma forma lá que você não podia trabalhar, que você não podia fazer isso e tal, 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 era o sábado inteiro. Se você nesse dia desobedecesse por três testemunhas que dissessem que você pecou contra Deus, você morria. Você morria. Entendeu? Olha a seriedade e a responsabilidade de cada um no passado a obedecer à lei de Moisés. 20,7. Agora, olha só, ele está dando isso como exemplo. Por quê? Olha o versículo depois, 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então, peraí, se você não está dando valor ao Espírito Santo que faz parte da sua vida, que você recebeu por meio do sangue derramado de Cristo, e você não está indo adorar o Senhor, que é o primeiro dia da semana, que você só tem um dia, e que não é o dia inteiro, é o momento que você está reunido com a igreja. Olha só, não é o dia inteiro. Você tem a liberdade de fazer outras coisas. É o momento que a igreja está reunida. Não é o dia inteiro que a igreja está reunida. É o momento que a igreja está reunida para a celebração da ceia e adoração ao Senhor. Nesse momento, você não está reunido com a igreja. Você então peca deliberadamente, porque você pecou conscientemente que não queria ir. Simplesmente eu não quero ir. Então, pecou contra Deus. Pecou, é pecado. E aí ele fala que, olha, o que é que você está fazendo? Ele está explicando quando você peca. Ele está falando assim, ó, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno de receber esse castigo. Aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou também o Espírito Santo da graça. Ele está falando que nós pecamos verdadeiramente contra Deus. Não respeitamos o Espírito Santo, não respeitamos o sangue de Cristo derramado na cruz, que é para ser lembrado todo primeiro dia da semana, e a gente não lembrou. A gente não se preocupou. Olha só a gravidade que é de um cristão que não obedece às instruções de Cristo.
principalmente com relação à adoração. E aí o versículo 30 ele fala assim: Ora, nós conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, peraí. Se você agora está sabendo que é um pecado você deixar de adorar o Senhor no primeiro dia da semana, o que é que nós vamos fazer? Não pecar mais. Agora que eu conheço o pleno conhecimento sobre a adoração ao Senhor e a importância de estar reunido com a igreja, você acha que eu vou pecar contra Deus? Não. Agora, e se eu pecar? Foi deliberadamente. Ah, eu não estava bem. Vamos lá, vamos pensar também em outros casos. Você não está bem, você está doente, você está totalmente aí com febre, não está passando bem, está acamado, está com dengue, não consegue ficar de pé e você não está bem, não dá para ir. Ok, tudo bem, ok. Até isso a gente tem com relação a essa questão. Nós não somos obrigados nesse sentido. Por quê? Porque há um impedimento que é grave com relação à saúde. Agora, uma coisa que a igreja pode fazer, quando você sabe que um irmão está doente, o que outros irmãos podem fazer? Vou visitar esse irmão, vou levar a ceia, vou também adorar o Senhor com ele. Vou realizar isso lá na casa dele, porque ele não está podendo. Então, o problema já vai acarretando mais coisas. Então, quando a igreja sabe que um irmão está com problemas e doente e está acamado e não consegue, então o que você faz? Vai com ele. Vai uma, duas pessoas com ele, porque ali a igreja está reunida também. Pode estar realizando por conta desse impedimento que o irmão tem. Então você pode estar fazendo. Agora, por acaso você faltou porque você quis, aí você vai chamar o irmão. Ó, irmão, de manhã eu não estava muito bem, não. Assim, estava cansado, trabalhei a noite inteira. E aí, de manhã eu não estava afim de ir no culto, não. Ó, você não pode passar aqui em casa e trazer a ceia para mim? Você acha que isso agrada a Deus? Com certeza não. Entendeu? Existem vários pontos que a gente precisa parar, analisar e pensar. Será que eu estou agradando a Deus com a minha atitude? Será que condiz com o sacrifício que eu deveria estar fazendo ao nosso Senhor ou não? Hã? Então, está indo, até mesmo se por acaso você não está tão bem, está doente, mas você consegue sair da sua casa, você consegue estar junto com a igreja. Não vai, vamos dizer assim, fazer mal à igreja. Eu não estou com uma doença que é transmissível, né? Só pela respiração, ou sei lá, por alguma coisa que você possa causar mal a outra pessoa. Então, se você consegue ir, vai. Se não consegue, então pede para alguém, algum irmão, poder visitar depois vocês poderem estar também realizando a adoração ao Senhor, participando da ceia, lembrando do sacrifício de Cristo, que é para ser feito todo primeiro dia da semana, né? Então, Ah, isso faz parte de uma lei, é lei de Cristo, faz parte do Novo Testamento, não Velho Testamento, isso é Novo Testamento, né? A única diferença maior que a gente vê, grave, é com relação assim. No passado, ele deu o exemplo. Na lei de Moisés, quando três pessoas ficavam sabendo que você pecou contra Deus, e ele declarar isso diante das pessoas, você corre o risco de morte. Você vai morrer. Tinha punição em vida. Agora, no Novo Testamento não tem punição em vida. Isso só vai acontecer depois, porque Jesus é quem é que vai julgar. Ele fala que a ele pertence a vingança. Então a vingança é dele, não é nossa. Então a gente, no Novo Testamento, a gente não vai fazer nada. A pessoa pecou, a única coisa que ele fala está lá no versículo 20, 25. Ele fala assim, ó,
Antes, façamos admoestações. Esse fazer admoestação significa avisar. Olha, eu vou avisar você novamente. Você está faltando, não está cumprindo uma ordem de Deus com relação a lembrar o sacrifício de Cristo. Você não está reunido com a igreja, porque você precisa estar reunido com a igreja. Você está praticamente pecando contra Deus, porque é deliberadamente. Você, sem se preocupar, falta. Sem se preocupar, não vai estar junto com a igreja. Sem se preocupar, você faz essas coisas. Então aí você pode avisar esse irmão do erro que ele está cometendo, né? Ah, Então isso faz parte do ensino de Cristo, que a gente precisa também avisar essas pessoas que estão pecando deliberadamente contra Deus. Então isso é uma lembrança, tá? Só relembrando um pouco sobre a ceia do Senhor e a importância da ceia do Senhor, a importância de participar da adoração no primeiro dia da semana. Agora, nós temos uma continuação que, dentro daqueles 5 itens, falta esse quarto aqui, que é orações. Orações faz parte da adoração ao Senhor no primeiro dia da semana, ok? Então, olha só. 1 sim. Timóteo 2, do 1 ao 8, ele vai instruir sobre as orações nas igrejas nas reuniões da igreja. Olha só. Vamos pegar lá. Como é que deve ser realizado, né, essas orações? 1 Tá. Timóteo. Oi, primeiro não, segundo. Pode? A ceia, ela é tomada uma vez no mês? Não, nunca. É todo domingo. É É todo todos os primeiro dia da domingos? semana. Ah, Lembra? tá. Lembra que a Bíblia não fala, é o primeiro dia, é o primeiro domingo do mês? Nunca. Ele sempre falou o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo? Isso. Quantos domingos tem no mês? 4. Às vezes 5, né? É. E às Então, vezes 3, né? então. Mas olha Ou no só, mês. tanto é que a Bíblia ela não relata quantas vezes, ela só fala uma coisa. Todo primeiro dia da semana, a igreja Hum, está reunida para adorar ao Senhor. Está reunida para sim, celebrar a ceia. Então, celebrar a ceia é um mandamento todo primeiro dia da semana, tá bom? certo. Então, não pode ser feito uma vez no mês. Se a gente faz uma vez no mês, é, foge da instrução de Cristo. Até porque, quando foi que Cristo ressuscitou? Não foi no domingo? Sim. Então, todo domingo deve ser lembrado sobre o sacrifício de Cristo, ok? Ah, entendi. É, porque tem igreja que toma uma vez no ano, tem Isso, igreja que toma uma vez no mês. Era sim, isso que eu queria saber. isso. Então, a gente precisa verificar sempre biblicamente se o ato que a gente está fazendo condiz com a Escritura. Então, de acordo com as Escrituras, é todo domingo. É todo primeiro dia da semana. Então, quando ele fala todo primeiro dia da semana, ele está excluindo qualquer outro dia. Ele está excluindo até a ideia de você pensar assim, é uma vez no mês? Não, é todo primeiro dia de semana. Uhum. Tá bom? Então significa que é todo domingo. Todo domingo a gente Ok. realiza isso. É... Que mais? Mais alguma dúvida sobre essa questão? Não, Ah, essa é só a minha dúvida. tem mais uma coisa só para lembrar, que é o que a gente já comentou também. A ceia do Senhor tem o pão e o suco. O pão é o pão sem fermento. Não pode Sim, ser pão com fermento. Então é só farinha sem fermento. E você pode colocar um pouquinho de água, como você pode colocar um pouquinho de óleo, ou muitos usam margarina. manteiga. É. E aí você mistura ali, amassa o pão, né? E aí ele vai ficar bem retinho, parecendo aquelas pizza fininha, né? Então é uma forma que você pode fazer que é muito rápido. Aí você coloca Sim, em 5 minutos ele assa, né?
Então, esse é o tal chamado do pão asmo, tá? Que Pão isso, asmo. no Velho Testamento, como em Jesus Sim, Cristo, se manteve o pão sem fermento, ok? Isso é o mandamento. E o suco que é de uva, é uma coisa que a gente precisa se preocupar. Na hora de comprar o suco de uva, tem que ser 100% suco de uva. Não pode ser 50% de uva, 50% de maçã. Até porque sim, tem suco de uva misturado com suco de maçã, tá bom? tá. Então a gente toma esse cuidado. Agora sobre as orações. Olha lá, 1 Timóteo capítulo 2. Ele fala assim, ó, deixa eu ler aqui, vocês vão acompanhar. Versículo 1 até o versículo 8, ele fala isso aqui, ó. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é o mediador? Jesus Cristo, o homem. Então, não tem santo, santa, não tem ninguém, nem pastor, nem bispo, nem presbítero, nem nada que a gente possa imaginar ou que o mundo religioso diga que ele é intercessor, somente Jesus. Por isso que as nossas orações devem estar acompanhadas sempre, ou no final, ou no meio, ou durante a oração, sempre o nome de Jesus. Porque a gente sempre vai rogar a Ele para que a nossa oração chegue até Deus. Porque é por meio de Jesus que chega. Então a nossa oração tem que estar sempre colocada em nome de Cristo no final, né? Até porque a gente Sim, tem exemplos bíblicos que fala com relação a essas orações, sempre lembrando isso. E aí, olha só, a continuação da leitura ele fala assim, ó, versículo 6: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, a oração faz parte do trabalho de adoração ao Senhor no primeiro dia da semana. Mas a oração não é um mandamento a ser feito somente no primeiro dia da semana. Ele deve ser feito todos os dias da nossa vida, ok? Todos sim, os dias nós oramos. Não significa que a oração ela só é feita no dia da adoração ao Senhor, só no domingo. Não. Porque o mandamento não é só o primeiro dia de semana que você está reunido para orar ao Senhor, né? No sentido de que só esse dia. Não. Tanto é que todas as mensagens, todos os ensinamentos com relação à oração, ele fala que nós precisamos estar fazendo isso de forma contínua, de forma diária. Então, só lembrando, a oração também faz parte do dia da adoração, mas ela faz parte da segunda, da terça, da quarta, da quinta. Tanto é que a gente tem exemplos bíblicos que Daniel, no passado, fazia 3 vezes, ele tirava 3 períodos do dia para fazer oração ao Senhor. Davi também tirava 3 vezes por dia para fazer oração separadamente, só ele e Deus. É um momento exclusivo dele com Deus. E isso a gente pode fazer como exemplo nos dias de hoje. Tem gente que pode orar 4, 5, 6 vezes, 10 vezes durante o dia. Não tem restrição. Não existe limite. Por isso que em Cristo nós temos essa liberdade, ok? E a liberdade até mesmo para adorar o Senhor em oração, para adorar o Senhor com canto. Mas isso nós vamos chegar que é o próximo que nós vamos falar. sim. Então, olha só.
Na continuação, ah, no versículo 8 para frente, agora ele vai falar mais algumas coisas com relação a esse dia da adoração, ou quando a igreja está reunida, ok? Porque a igreja também pode estar reunida não só no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, e com relação à oração, tem também a instrução, tá? Então ele fala Uhum. assim, 8, quero, portanto, que os varões, e ele está falando dos homens, não das mulheres, ok? Então, novamente, mais uma instrução, talvez nova para vocês, mas é essa instrução que nós temos para a igreja. Portanto, quero, portanto, que os varões levantem, orem, em todo lugar. Então, não importa qual local que nós estamos. Levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Então, não é para ser o tipo de homem que vai fazer uma oração com raiva, uma oração nervoso, né? Uma oração que ele vai estar irado com alguém ou com a igreja ou com alguma coisa. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente. Agora ele está falando das mulheres com relação à vestimenta, né? Em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou pérola, ou vestuário dispendioso. Perceberam que aqui Paulo está tratando sobre um ponto importante com relação às mulheres. Porque no passado as mulheres gostavam de se vestir de forma exibida, chamando a atenção e até mesmo envergonhando as irmãs mais pobres. Então não é para a gente fazer isso, né? Não há nada de errado de você usar um brinco, de você usar uma roupa nova, uma roupa bonita que você tem. Não é. A questão é, você está fazendo de forma mais simples? Você está tomando cuidado para não ser chamativa demais? Porque aí aí já está exagerando, né? O versículo 10 ele fala assim: porém, com boas obras, aí ele tá falando, continua falando para as mulheres aqui. Porém, com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja ela, porém, em silêncio. Porém, por que isso? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Essa explicação que Paulo está dando é relatado lá no Velho Testamento, onde a mulher tinha outras funções, diferente do homem. E Deus sempre deu funções diferentes, mesmo que nós somos iguais perante Deus. Nós somos criaturas ou criações iguais perante Deus, né? O valor de Deus com relação a cada um de nós é igual. Ele ama os dois igual, ele concedeu salvação igual, porém ele dá função diferente, né? Aí ele faz uma lembrança que existe diferença. Então ele fala, olha, porque primeiro foi Adão, formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação, com todo bom senso. Então, aqui são instruções para a igreja para que a gente não faça de forma diferente disso. Se a gente começar a fazer de forma diferente, já se torna instrução de homem e não de Cristo. Então, essas são instruções com relação à oração. Então, oração e ensino não faz parte do trabalho desenvolvido pelas mulheres. É parte dos homens. Tanto é que é bem claro aqui, né? A mulher pode orar? Claro que pode. Mas quando ela vai orar? Isso é momento separado dela, não com a igreja. Na casa dela, ela vai fazer isso, né? No momento exclusivo que ela tiver com Deus, ela tem essa permissão por Deus. Ela tem essa permissão. Mas nessa questão de trabalho que a igreja está reunida, não, né?
Isso é papel, é trabalho de homem, não de mulher. Aí, olha só, na continuação ele fala assim: Jesus ensinou que os seus discípulos devem orar ao Pai e a Ele, em nome dele. João 14, 13, 14, ele fala, João 15, 16. Isso porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, isso ele faz lembrança lá de 1 Timóteo. Nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, os seguidores de Deus jamais oraram aos mortos, tais como Abraão, Jacó, Moisés, Davi, João Batista, Estevão, tá? Então, Atos 7, do 1 ao 60, que é um capítulo comprido, ele relata a respeito disso. Ou o apóstolo Tiago, né? Também, ele fala isso lá em Atos 12, 1 e 2. Bem, o que é que nós vemos nesse ponto? Não existe oração para morto. A pessoa morreu, ótimo. Vamos dizer assim, chegou o momento dela. Às vezes não é tão ótimo, né? Então vamos lá, chegou o momento dela, ela faleceu, Deus levou, né? E para onde ela foi, a gente não sabe, né? Se ela viveu uma vida de obediência a Deus por meio da fé, então com certeza a própria palavra fala que ela está salva. Mas se ela foi desobediente, né, a Deus por meio da fé que foi entregue, então aí ela tem consequências, porque a própria palavra fala que a palavra é quem julga, né, no dia final. Então é quem vai julgar no sentido, você obedeceu? Não. Então aí vai ter consequência. Ah, não, eu fui obediente, papapá e tal, tal, tal. Esses são os pontos que a gente tem. Mas a oração não deve ser feita em nome de um morto. Você orar por um morto, porque ele já morreu. A oração é sempre para as pessoas que são vivas, não mortas. Oração para vivos. Então, você vai rogar em nome de Cristo pelo irmão que está sofrendo, pelo irmão que está doente, pelo irmão que perdeu o emprego, pelo irmão que se acidentou, ou pelo irmão que está passando problema no relacionamento de casamento. Então, tem várias situações em que a gente faz oração que a gente então realiza de forma correta, mas sempre para pessoas vivas, não mortas, ok? Então, esse é um ponto que ele deixa claro. Agora, qual é o outro ponto aí que é o quinto, que a gente fala sobre canto? Vamos lá. Cantar ao Senhor, louvar ao Senhor. Ele é feito com, com lábios, com a voz, né? Ou a boca, lábios, ou ele é feito com instrumento? O que vocês acham? Instrumento. Suelen, Com os Os dois, lábios? né? Os dois. com os dois? Nayara, o É, que você você acha? toca violão, um exemplo. Tem que abrir a boca para cantar, né? É. Nayara, Os você dois. acha que tem que ser usado os dois? Eu acho que é com os lábios. Não entendi, fala de novo. Eu acho que é com a boca, né? O louvor a Deus, o canto ao Senhor é com lábios, é isso? Isso. Hum. Mas então não usa instrumento. Eu acho que uso instrumentos Ok, também. também? Tá bom. Então vamos verificar o que é que a Bíblia fala a respeito da adoração ao Senhor no Novo Testamento. Ok? No Novo Testamento. E aí a gente vai verificar também como era feito no Velho Testamento. Eu vou fazer lembranças de fatos da história. Deixa eu até verificar aqui uma passagem Aqui eu que a gente vai tocar lembrar aqui. sobre fatos históricos. E a dança na adoração a Deus. Ok, vamos lá. Os cânticos.
de adoração ao Senhor. Eu estou falando de cântico, significa cantar hinos, ok? Hinos, ou talvez a gente Ok. possa entender sobre música, mas são hinos. Vamos lá, vamos tratar dessa forma. Efésios 5 e 19, abram lá. Efésios 5 e 19. Olha o que ele fala. Nayara, você tem ele para ler? Eu leio. Falando entre vós, salmo e hino, e cantos espirituais, cantando salmodiando ao Senhor, o vosso coração. Ótimo. Bom, aqui eu vou falar na minha versão, ok? Que também é a mesma coisa, mas ele pode ajudar também. Ele fala assim, deixa eu até pegar. Aqui, tem outras versões. Eu gosto de ler outras versões para a gente entender claramente o que ele está falando. Uns facilitam, outros às vezes não facilitam na hora da leitura, mas eu vou fazer para a gente entender. Efésios capítulo 5, versículo 19. Olha só. Falando entre vós com salmos. Então, os salmos, ele é também falado, mas também cantado. Ó, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Vamos lá. Tem instrumento aqui? Não. Ok. Não, E ele ainda fala que é para você louvar de coração, ok? E Ok. ele fala com hinos e cânticos espirituais. Quando fala sobre cântico, a palavra é canto. Quem é que canta? É o violão ou é uma pessoa? é que uma pessoa. Não é o violão que canta, concorda comigo? Uhum. O violão toca, a guitarra toca, a bateria toca. Quem canta é o ser humano. Então vamos lá. Até aqui a gente vê um ponto bem significante para nós. Agora vamos pegar outra passagem. Colossenses 3 e 16. Colossenses 3 e 16. Ele fica um pouquinho para frente. Antes disso, deixa eu ler uma outra versão que eu falei para vocês, que é lá de Efésios 5 e 19. Ele fala assim, ó, na versão da linguagem de hoje. É uma linguagem mais facilitada, mas o mesmo contexto, tá? Ele não ensina coisas diferentes. É a mesma coisa, mas facilitada na linguagem dos dias de hoje, aqui no Brasil. Ele fala assim, ó, animem uns aos outros com salmos. Lembra que eu falei que os salmos, ele pode ser lido e você animar as pessoas com leitura de salmos. Aí ele fala também assim, ó, animem uns aos outros com salmos, também com hinos e canções sagradas. Cantem hinos e salmos ao Senhor, com gratidão nos seus corações. Perceba que aqui é a instrução sobre cantar. É com lábios, ok? Com a boca. Não tem instrumento aqui. Colossenses 3:16. O que fala aí, ô Suelen? Você consegue ler?
Colossenses 3,16. É. Habite, habite ricamente em você a palavra de Cristo. Ensinem e conselhem-se uns ao outro com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Ótimo. Perceba que é praticamente a mesma coisa que foi dita na carta aos Efésios, ok? Que as cartas são as doutrinas, né, da igreja, que são os ensinos. Então ele deixa claro: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então não é para habitar outra palavra senão a de Cristo. Então não é para habitar em nossa vida como cristão a lei de Moisés, é só a lei de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente na lei de Cristo, nos ensinos de Cristo, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, porque os salmos também é cantado, né? Com hinos e cânticos espirituais, ok? Com gratidão em vosso coração. É praticamente a mesma coisa que está dizendo lá no livro de Efésios. Ele está novamente afirmando e confirmando como é que a igreja deve realizar. Agora vamos lá, para a gente complementar um pouco mais. Hebreus Nossa, capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Abram lá. Lá no final da Bíblia, né, tem a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 15. vou falar para você. Não põe lá não, senão vai endurecer. Esse aqui é gelo, vó, que subiu. É. Tira de lá. Nayara, pode ler? Nayara, você consegue ler? A Naira tá dormindo. É, é. Ou ela saiu porque eu acho que tinha, sei lá, alguém lá. Suelen, lê para nós aí. Agora não gostei mais, não. Hebreu, Agora só coisa para olha lá, coisar lá. voltou. É, eu falei, ela deve ter saído para alguma coisa. Suelen, lê para nós aí então. Hebreus 13, capítulo 15, É, versículo 15, né? Por meio de Jesus. Portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. tá aí. Novamente, deixa eu ler a outra versão para vocês, que é a mesma coisa, mas de forma diferente. Ele fala assim, ó, palavras diferentes. Por isso, ofereçamos sempre louvores a Deus, por meio de Jesus Cristo. Esses louvores, esse louvor é o sacrifício que oferecemos, a oferta que é dada por lábios que confessam o seu nome. Então, ele está deixando claro para nós que o louvor que nós realizamos ao nosso Senhor é com lábios, não é com instrumento, é com lábios ao Senhor. Vamos lá, que ainda tem mais. Então, vamos lá, vou lembrar agora um pouquinho.
Essas são passagens básicas e que podem suprir qualquer ideia com relação a louvor, tá? Com relação ao canto que nós devemos realizar. Então, a adoração ao Senhor, no primeiro dia da semana, faz parte o canto, ok? Mas o canto não é um mandamento para ser realizado somente no domingo. O canto, ele faz parte da adoração que nós realizamos todos os dias da semana. Todos. Então, na segunda-feira, a Maria pode cantar ao Senhor, a Bessa pode cantar o dia inteiro ao Senhor, né? A Suelen pode cantar o dia inteiro na terça-feira, na quarta-feira, pode cantar quando estiver tomando banho, está fazendo o almoço, está fazendo a janta, não importa o que esteja fazendo, desde que você esteja louvando ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais, que são frutos do lábio que nós temos, da boca. Não é fruto tirado de instrumento, é de lábios, ok? Nunca fez parte e nem fez parte, vocês não vão encontrar isso no Novo Testamento, por meio da instrução de Cristo, uma lei que diz que nós podemos, uma autorização de Cristo para ser usado instrumento. Não tem, não tem, ok? Somente vozes. Por quê? Somente vozes. A única forma de você unir a igreja, unir os irmãos num só corpo, numa só voz, num só momento, é quando todos cantam ao Senhor. Não é quando todos tocam instrumento. Por quê? Porque no Velho Testamento, usar instrumento era somente para um povo. E era uma lei. Ninguém mais podia usar instrumentos para adoração ao Senhor se não fosse levita. Lembra que a lei era bem clara: desobedeceu, morte, no Velho Testamento, ok? Se é que a gente agora vai voltar a fazer a lei do Velho Testamento nos dias de hoje, então a gente tem que morrer, porque a gente está desobedecendo totalmente a Deus, porque a gente não faz da forma que deveria fazer. Até porque eu canto e eu não vou usar nunca instrumento, porque também, se eu vivesse na época do Velho Testamento, eu não sou um levita. Eu não nasci da linhagem de Arão, ok? Ou de Levi, né? Falar a verdade é isso. Da linhagem de Levi. Mas é a linhagem de Arão que poderia fazer sacrifícios e adoração ao Senhor. Então, por isso que sempre eu lembro da linhagem de Arão, porque Deus deixou claro que no povo levita, somente aquele que fizesse parte da linhagem de Arão poderia fazer adoração ao Senhor, sacrifício, louvor com instrumentos e tudo. Somente eles, ok? No templo de adoração, somente eles. E tinha o templo exclusivo. Tanto é que existia algo que foi muito bem lembrado. Lembra o véu que era branco dentro do templo de adoração ao Senhor? Lembra que tinha o Sim. véu que separava o Santo dos Santos? Somente o povo levita, da linhagem de Arão, podia entrar lá. E podia fazer sacrifícios, podia adorar o Senhor, podia tocar instrumentos, só eles. Quando Jesus veio, ele rasgou o véu. Lembra que isso está escrito no Novo Testamento. Jesus rasgou o véu, fazendo o quê? Uma liberação. Agora todos nós podemos cantar ao Senhor, todos nós podemos louvar ao Senhor. Já não é mais mandamento somente para o povo levita, ok? Cantar ao Senhor é para todos. E não tem instrumento, porque senão faz separação. Nos dias de hoje não tem levita mais. Então a lei não cabe a nós, porque ela é mosaica. Então essa lei ela é mosaica e não serve para nós. E não existe hoje povo levita, ok? Da linhagem de Arão. Mas vamos lá. Então, a lei de Moisés permitia não apenas cantar, mas também tocar, né, de vários instrumentos musicais e a dança na adoração ao Senhor. Mas isso no Velho Testamento, ok?
lembrando uma coisa, né? Eu sei que vocês lembram que Davi usava instrumentos, não é? Davi faz parte do Velho Testamento. Davi foi quem introduziu por, vamos lá, por pedido a Deus. Davi fez um pedido, falou assim: Senhor, né, ele amava tocar instrumentos e ele fazia isso para adoração ao Senhor. O que é que então ele pede? Pede para o Senhor, pede para Deus, né, para ser acrescentado o instrumento na adoração. Por quê? Davi era segundo o coração de Deus. Então Deus respeitava, Deus tinha um carinho muito grande por Davi. E aí, quando Davi faz esse pedido, Deus então fala assim para ele: tudo bem, Davi, não está na minha lei. Eu não deixei isso escrito como lei para usar instrumento. Tanto é que no passado, antes de Davi, o povo israelita nunca usou instrumento. Somente quando Davi nasceu, Davi cresceu, Davi se tornou rei, é que então ele pediu para ser introduzido. Até então não existia. Aí Deus fala assim para Davi: vai ser do meu jeito, Davi, não vai ser do seu jeito. Vai ser do jeito que eu quero, não do seu, porque quem tem autoridade aqui sou eu, não é você. Mas eu vou aceitar o seu pedido, mas vai ser assim. Quem vai poder tocar instrumento para adoração a mim? Somente o povo levita da linhagem de Arão, que já era um mandamento lá do passado. Ele manteve o mandamento, ele não mudou. Porém, quem iria fazer uso de instrumentos somente seria o povo levita. Essa é a ordem até então encontrada, tá? Nos manuscritos, nos ensinamentos com relação ao uso de instrumento. É só o Velho Testamento. Mas olha só, a instrução de usar instrumento não foi de Deus, porque Deus não colocou isso lá em Moisés, na época de Moisés. Ele não colocou instrumento, não tinha adoração com instrumento lá, tá? Não tinha. Aí quando vem Davi, ele fala, olha, então vai ser usado somente a lira, né? Só vai ser usado mais uma ou duas instrumentos de corda. Não eram todos, eram alguns que eram usados. E era somente aqueles que Deus tinha deixado claro, declarado. Era só para ser usado tais instrumentos. Então isso aí era lei. O povo não deixava de obedecer. Era dessa forma que fazia. Mas vamos lá. O que é que aconteceu Tá no antes de meu. Jesus Cristo vir? Ó, eu estou agora fazendo lembrança do Velho Testamento para a gente chegar novamente no Novo Testamento. O que é que aconteceu antes de Jesus vir e antes de Deus não falar mais com o povo? Lembra da história que eu contei que Deus ficou em torno de 400 anos sem falar com o povo israelita? Sim. Ok. 400 anos Deus não falou. Deus não falou por meio de profeta, não falou por meio de nada. Tanto é que existem alguns livros que são chamados como livros apócrifos, que foram colocados na Bíblia Católica, ok? Na Bíblia Católica foi colocado esses livros. Não existe nos livros da Bíblia. Não Vamos existe, aí. tá? Tanto é que esses livros, esses 5 livros que foram colocados, eu acho que é 4 ou 5. É. Lá nesses livros, os próprios escritores falam que não existia profeta naquela época. Então, aquilo que eles estavam escrevendo não era inspirado por Deus. Era só um escrito de história para contar sobre o que estava acontecendo com o povo israelita. Era só para ter um livro de história para ninguém se perder, saber o que é que estava acontecendo com o povo. Ok? Agora, vamos lá. Abram o livro de Amós, no Velho Testamento. Amós, capítulo 5.
Uhum. Olha só, Amós capítulo 5, versículo, deixa eu ler aqui, 18 até o 25. Eu vou ler rapidinho para vocês, porque depois tem outra leitura para complementar, tá? Ele fala assim, ó, o livro de Amós, ele fica no Velho Testamento antes de chegar a Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, tá? É um livro de um profeta menor, que eles chamam, que escreveu pouco. É só seis, seis não, são 9 capítulos. E são curtos, né? Pode acender. Ó, fala assim, vamos lá, deixa eu ler para vocês verem o que é que Deus mandou o povo israelita fazer. E até porque o povo já estava sendo desobediente para com Deus. Ele fala assim, ó: Ai de vós que desejais vós o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele um urso, ou como se errando, entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridão, sem nenhuma claridade? Isso aqui é a revelação sobre o dia do Senhor, ok? Sim. Aí ele fala assim, ó, versículo 21. Aborreço, aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes. Não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereças holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradares dele, não me agradarei deles, nem agradarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Olha só, afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Olha só, Deus falando com o povo desobediente. Ele não quer mais ouvir os cantos deles e muito menos as liras que são tocadas, são os instrumentos tocados, tá? Antes corra o juízo contra as águas, como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentar-te-ei-me vós sacrifícios de ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Então ele está lembrando sobre algumas coisas que o povo fez e que agora estava fazendo totalmente errado. O povo levita, porque isso aqui é um escrito de Deus, é uma ordem de Deus, como que eu posso dizer? São palavras de Deus exortando o povo israelita, mas exclusivamente o povo levita, tá? Por quê? Porque o povo levita estava desobedecendo a Deus. O que é que esse povo estava fazendo para desobedecer a Deus? Olha só, no capítulo 6, no versículo 5 em diante, ele vai mostrar. Olha só, ele fala assim, ó: que cantais à toa, a som de lira a som de lira e inventais, como Davi, instrumentos musicais para vós mesmos. Olha só o que o povo estava fazendo, cantando à toa.
Ao invés de cantar para adorar a Deus Todo-Poderoso, eles cantavam à toa. Cantavam sem ser para adoração a Deus. Cantavam em nome de qualquer outra coisa. E eles, além disso, estavam usando o quê? Ao som de lira, que é ao som de instrumentos. E não só isso, eles estavam inventando instrumentos para adorar o Senhor, coisa que Deus não tinha dado. Deus não tinha ordenado nem autorizado usar outros tipos de instrumento. Olha só onde é que Deus está, como se diz, exortando, corrigindo esse povo, porque eles estavam fazendo de forma errada. Aí olha só, vou continuar a leitura. Que bebeis vinho em taças e vos ungis com mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os prisioneiros que forem levados cativos, e serão as e sarão, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor, Deus dos exércitos, e disse o seguinte: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa casa ficares 10 homens, também esses morrerão. Se, porém, um parente chegado, o qual os há de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa e diz aos que estiverem no seu mais interior: haverá outro contigo? E esse responder: não há. Então lhe dirá: cala-se, não mencioneis o nome do Senhor, pois eis que o A Senhor casa. ordena, e será destroçado em ruínas a casa grande e a pequena, feita em pedaços. Então, olha só, está trazendo para nós coisas de que eles estavam fazendo errado. Errado. Agora, vamos lá. Volta ao versículo 4. Ou, melhor, volta ao capítulo 4 de Amós. Amós capítulo 4, versículo 4 e 5. Olha só o que estava acontecendo lá. Além dessas coisas que Deus já estava falando ali nesse capítulo 6, ele agora vai falar outras coisas que a gente vai lembrar do capítulo 4. Ele fala assim, ó: vinde a Betel e transgredi a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazeis os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado. Tá vendo? Ó, sacrifício de louvores do que é levedado, e não é para ser. E apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais. Ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Vocês estão fazendo coisas que vocês gostam, não aquilo que Deus gosta. Vocês estão fazendo festas a cada 3 dias. Vocês estão fazendo sacrifício, coisa que não é para ser feito. Vocês fazem essas coisas porque vocês querem fazer. Não é porque Deus está pedindo. Vocês estão fazendo por conta própria. E aí, juntando todas as passagens, deixa claro o que para gente? Deus agora condenou a nação de Israel. Por quê? Principalmente por causa dos levitas, que estavam desobedecendo a Deus e fazendo de forma desordenada. Não estava obedecendo a Deus e fazendo de forma correta. Estavam fazendo festas, estavam fazendo sacrifícios de animais 3 vezes por semana, ou melhor, 3 em 3 dias, né? Vai dar 3 vezes por semana. Coisa que não era para fazer. Era uma vez só, e não 3. Eles amavam fazer o quê? Festas, ou no caso, queimar carninha. É o churrasquinho do passado que o pessoal gostava de fazer. Entendeu? Não era sacrifício de adoração ao Senhor. E quando eles tocavam instrumentos, não era para adorar a Deus,
era simplesmente para cantar. E não era para ser feito isso. E aí, quando Deus deixa claro para eles que, olha, eu abomino o que vocês estão fazendo, eu repreendo vocês e eu não quero mais ouvir o que vocês estão fazendo. Não quero ouvir os louvores de vocês, não quero ouvir, principalmente porque vocês estão usando instrumentos de forma errada. Não quero ouvir mais nada. Então, depois disso, a gente vai ver mais umas duas ou três livros escritos pelos últimos profetas. E daí em diante, o povo israelita já não mais adorava a Deus com instrumentos. Deus abominou o instrumento no meio deles. Tirou, tirou. Tanto é que quando vem Jesus, esse povo já não estava adorando a Deus com instrumentos, era sem instrumento, sem instrumento. Voltou a lei mosaica que Deus tinha dado lá na época de Moisés. Aquela lei que Davi tinha pedido para ser acrescentado, que era usar o instrumento, Deus tirou. É nesse momento que acabou. Acabou. Vocês ficam fazendo festas, tocando instrumento que não era nem para mim. Eu não pedi para vocês criarem instrumentos a mais aí. Eu não pedi para vocês cantarem à toa. E toda a adoração com canto é destinado a Deus, não é destinado à igreja, não é destinado ao irmão que está sofrendo, não é destinado a nada disso. Todo canto de adoração deve ser feito somente com lábios, somente com vozes. O canto é cantado, não é usado o instrumento. Então, dessa forma, a igreja está unida num só corpo, numa só voz, num só momento, cantando a Deus. Aí sim, esse louvor que é cantado chega até Deus. Não é com instrumentos mais, porque na época de Jesus os instrumentos já foram abolidos. Jesus não usava mais instrumentos. Os apóstolos, quando cantavam ao Senhor, cantavam, não usavam instrumentos. Até porque se fosse deixado o instrumento para ser tocado, quem deveria usar o instrumento? Seria qualquer um? Não. Se é que era para continuar usando instrumento, somente poderia ser o levita. Somente o levita poderia. Mas o levita que nasceu da linhagem de Arão. Não é aquele levita que alguém levanta da casa, da igreja, da onde ele está, e fala assim: ó, agora você é levita. Não existe isso. Isso é É, totalmente tirado da mente humana. A mente humana cria coisas, a mente humana cria leis e regras e tradições para as igrejas, sendo que nós não vivemos nenhuma lei, regra e tradição criada por homem, somente aquilo que Jesus deixou de instrução, não aquilo que ele não deixou, porque aquilo que ele não deixou é o que o homem está fazendo hoje, inventando moda, criando leis, regras para as igrejas. Tá vendo que a adoração ao Senhor é uma forma simples, em que não existe voz bonita, não existe voz feia, existe uma só voz. Uma só voz. Não pode alguém chegar na igreja e falar assim: ó, você não tem voz boa, então você fica quieto. Nunca deve ser dito isso. Nunca a gente tem o direito de tirar o prazer de alguém de cantar. Ah, porque você não tem voz, então você não vai cantar? Não! A adoração com lábios, com canto, é para todos nós. E quando nós estamos reunidos como igreja, é para todos nós cantarmos. Não é só para um ou dois, não. A lei é deixada para a gente fazer isso de forma natural, porque somos cristãos. O cristão, ele vive de forma natural, porque a natureza do cristão é ser como Cristo. A natureza do cristão, então, é filho de peixe, peixinho é. Então, a natureza do cristão é louvar o Senhor, é fazer como ele fez, é cantar como ele cantou, com voz, com lábios, né, do fundo do coração. Então, essas são as instruções muito claras para nós. Então, a gente pode até verificar vários outros historiadores que falam a respeito disso. O historiador cristão Everett
Ferguson escreveu o seguinte, nessa época, tá? Lá do Velho Testamento. Não há nenhuma evidência certa do uso de instrumentos na liturgia cristã até a tarde da Idade Média. Peraí, quando é que o instrumento voltou a ser usado na igreja? Vocês sabem? Alguém sabe quando foi que o instrumento voltou a ser usado? Porque até Eu então, não sei, professor. vocês podem procurar no Novo Testamento, no livro de Atos, que é contado a história da igreja, vocês nunca vão encontrar nenhum ensinamento de Cristo deixando autoridade para a igreja usar instrumento. Olha só. Quando foi então que o instrumento voltou a ser usado? Quando foi? Foi mais ou menos na Idade Média, como fala, né, no que a gente deixou aí, porque foi mais ou menos em meados aí, sei lá, de 600, 700 de Cristo. Foi mais ou menos nesse período. Mas que período foi esse? Foi o período que a Igreja Católica nasceu. A Igreja Católica nasceu nessa época, 600 anos depois de Cristo. 500, 600 anos depois de Cristo. Ok? Então, até antes, a igreja nunca usou instrumento. Os cristãos nunca usaram. A igreja de Cristo nunca usou. Ou a igreja do Senhor, não importa, isso é tudo referência. Não é nome de igreja, é referência. Ok? Porque a igreja é do Senhor. A igreja é de Cristo. Não é a igreja da Maria. Não é a igreja da Nayara. É a igreja de Cristo. Por isso é essa referência no Novo Testamento. Não tem nome, é referência. Então vamos lá. 600 depois de Cristo, a Igreja Católica fez uma reunião entre eles lá, e aí a igreja se dividiu. Olha só, a igreja já tinha dividido, tá? Criado essa Igreja Católica e no meio deles dividiu a igreja também. Aí foi os católicos gregos disseram que não era para usar instrumento. E os católicos romanos disseram que tinha que usar instrumento. Aí voltou a usar instrumento. Mas quem? Toda a Igreja Católica? Não. A Igreja Católica se dividiu naquela época. Teve um racha, tá? E aí, então, aqueles que eram gregos continuou seguindo a orientação da igreja do primeiro século. Só que eles já estavam errados porque a Igreja Católica nunca existiu biblicamente. A Igreja Católica é criada pelo homem. Não foi Cristo que criou essa igreja. Tanto é que a gente não tem referência nenhuma. É algo inventado pelo homem, até porque a Igreja Católica segue outras instruções. Não é as instruções de Cristo. Tanto é que ele inventou várias coisas. Existe papa, existe padre, existe cardeal. Onde saiu essa ideia aí? Da mente humana, não foi da instrução de Cristo. Então, olha só, Hum. o que mais que a gente tem? No Novo Testamento, o Novo Testamento revela que a igreja deve se reunir e adorar a Deus no primeiro dia da semana, ok? Então, só lembrando que esse é o dia. A todos os membros é ordenado a não negligenciarem a reunião da igreja. Então, quando a igreja está reunida para a adoração a Deus, toda ela deve estar reunida. Todos os membros devem estar reunidos naquele local. Ah, a igreja tem uma congregação no bairro 1, no bairro 2 e no bairro 3. Ok. Cada um vai se reunir com a igreja que congrega e vai adorar o Senhor naquele dia, que é o primeiro dia da semana. Se ele faz de manhã, se ele faz à tarde, se ele faz à noite, não importa, porque é a liberdade que a gente tem para realizar o dia no dia do Senhor. O momento que você vai estar reunido não importa, porque isso aí é a liberdade que você tem, porque Deus deixou isso aí como liberdade. Não tem horário, tá? É o momento que você vai se reunir. Se vai ser de manhã, à tarde, à noite, não importa. Hebreus 10, 25 deixa claro com relação a essa ordenança. A gente já viu, né? A gente já verificou várias coisas, né?
primeiro dia da semana, a igreja de Troade se reuniu para partir o pão, né, que a gente já viu. E aí Paulo ordenou às igrejas da Galácia e à igreja de Corinto a fazer a oferta, ou a coleta de oferta, para o povo de Deus no primeiro dia de semana. Então, isso aí é outra coisa que a gente verifica que é mandamento, né? E então a gente faz por livre e espontânea vontade. Isso aí a gente já estudou sobre oferta também, né? Um pouquinho. Bem que a gente tem mais para estudar sobre oferta, porque isso faz parte do outro módulo, Diretrizes da Adoração ao Senhor, que vai falar sobre isso. Então, como que a gente pode concluir esse ensino de hoje, né? A aula de hoje? Debaixo do ou melhor, debaixo do Evangelho de Cristo, o cristão não guarda o primeiro dia da semana, como se estivesse guardando o domingo como se fosse o sábado. Lembra que o povo israelita tinha uma lei que era para guardar o sábado, ok? Guardar o sábado significa o sábado inteiro, 24 horas, você não podia fazer nada. Era só seguir a instrução que Cristo tinha dado, ou que Deus tinha dado. Era para ser feito daquela forma durante 24 horas, ok? 24 horas. Em Cristo, nós não temos essa ordem para guardar o dia inteiro. Nós temos a ordem com relação a estar reunido um momento daquele dia, ok? Então, nós não guardamos o dia inteiro, como se o dia inteiro você fosse estar tomando a ceia. Não, é só um momento que a igreja está reunida. É muito claro, é muito óbvio e é muito lógico. A gente não precisa nem pensar duas vezes a respeito disso. Então, Paulo repreendeu os Gálatas por observarem dias especiais, meses especiais, ocasiões especiais. Ah, porque nós subimos o monte. Não tem monte nenhum. Não tem dia especial, não tem mês, não tem nada. Essas coisas são invenções dos homens e que nós não vamos fazer mais. Tanto pode ser invenção de homem de você ficar aguardando dias, tá? Como ou pode ser alguma lei do Velho Testamento de guardar, vamos dizer, dias antigamente. Tinha Pentecostes, tinha os pães asmos, tinha várias outras coisas que são as festas judaicas que o povo fazia. E nós não temos mais, né? Tanto é que ele fala, ele deixa claro lá em Gálatas 4:10, Gálatas 4:10, ele fala assim, ó, Gálatas 4:10. É aqui, ó. 4:8, melhor, né? Ele fala assim, ó, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Né? Aí, versículo 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos, né? E pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Vocês estão guardando dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo, então, está repreendendo a igreja, lá em Gálatas, que eles estavam já fazendo coisas que não eram feitas mais, né? Jesus não tinha ensinado a guardar dias santos, dias isso, dia aquilo, não tem mais isso, não. Acabou, né? Acabou porque fala assim, ó, no capítulo 5 e versículo 3, ele fala assim, ó, ou melhor, capítulo 5, versículo 1 em diante, de Gálatas, tá? Gálatas, capítulo 5, versículo 1 em diante, fala assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou, ok? Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão, que ele está falando sobre o Velho Testamento.
Eu, porém, Paulo, vos digo que, se vos deixar-vos circuncidar, ou guardar dia santo, ou fazer qualquer outra coisa, porque isso faz parte do ensino que ele está falando, que estáis obrigado a guardar toda a lei de Moisés. Opa, peraí. Se eu então guardar uma lei do Velho Testamento, eu sou obrigado a guardar todas elas? Sim, sim, deveria, né? Mas você não é mais, você não é judeu. Você nem nasceu judeu. Você é gentil. Como que você vai guardar a lei de Moisés? Né? Então, olha só. O versículo 4 ele fala assim: de Cristo vos desligardes, ou de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei de Moisés. Da graça, então, vocês caíram. Olha só o ensinamento de Paulo, né? Ele deixa claro que se a gente começar a voltar a guardar as leis do Velho Testamento, a gente, então, praticamente caiu da graça de Cristo. A graça dele já nos salva. A gente vai ficar o quê? Dependente da lei de Moisés. Só que a lei de Moisés não salva. Então, peraí, para tudo. Não é para voltar mais à lei de Moisés. Agora é só a lei de Cristo, ok? Então, em Romanos capítulo 14, versículo 4 e 6, ele trata do assunto da consideração de dias como algo não mandado por Deus, mas dependente da convicção de cada um. Então, olha só, a gente tem até uma certa liberdade, mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente começa a criar leis. E não é para ser criado leis nenhuma, porque Jesus já deixou claro que não é para a gente fazer mais isso. O Novo Testamento deixa claro que todos os dias são igualmente santos. Todos os dias. E devem ser igualmente guardados em honra a Deus. Podendo louvar, orar, pregar a palavra, porém a ceia e oferta não são mandamentos para serem feitos fora do domingo. O domingo você então adora ao Senhor, porque é o dia dele, que a gente vai estar reunido como igreja naquele momento. E naquele momento, então, a gente vai fazer o quê? A ceia do Senhor e a oferta. Além de orar, além de cantar, além de pregar o evangelho, ok? Então, esses são as instruções que são encontradas no Novo Testamento e não é além disso, é isso aí que nós encontramos. Então, Jesus nos dá autoridade para fazer aquilo que ele falou, não aquilo que ele não falou, ok? Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta, algum acréscimo, talvez? Tudo certo. Tô gostando. Vocês perceberam que talvez o que vocês ouviram hoje é bem diferente do que talvez vocês estejam fazendo ou estavam fazendo? Sim, Sim. entendi muito. Então, Entendi muito. então, lembra que o que a gente está fazendo no dia de hoje é buscar todo tipo de conhecimento que Jesus Cristo deixou no Novo Testamento. Nada além do que ele falou. Lembra que ele deixou claro: se você estiver fazendo algo que vai além das Escrituras, nós seremos o quê? Julgados, porque não obedecemos o que Jesus falou. Nós fomos além das Escrituras. Ir além das Escrituras significa você está desrespeitando a ordem de Cristo e fazendo de forma diferente. O fazer diferente já desagrada a Deus. O fazer diferente já deixa claro que nós não estamos guardando as instruções de Cristo. Não estamos obedecendo o que ele falou. Estamos fazendo o que ele não falou. Ok? Sim, Então, eu Ok. espero que vocês possam, agora que já conhecem, lembra que as passagens fala isso, né? Agora que vocês chegaram ao pleno conhecimento sobre a adoração ao Senhor, o que é que nós vamos fazer daqui em diante? Continuar fazendo errado ou fazer agora o certo? o certo. Fazer o certo. Isso. E se eu continuar fazendo aquilo que é diferente?
o que vai acontecer comigo? O que é que vai acontecer comigo se eu continuar fazendo diferente? Eu vou ler de novo aqui a passagem só para complementar essa ideia, tá? Hebreus capítulo 10 e versículo 29 e 30. Ele encerra esse pensamento. Ele fala assim: de fato, mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou. Melhor, deixa eu pegar outra versão. Acho que a outra versão vai facilitar o entendimento melhor ainda sobre isso. Hebreus 10, versículo 29. Fala assim. Cadê? É. Então, o que acontecerá com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue do acordo de Deus, que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito Santo de Deus, que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Porque sabemos quem foi, porque sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Então, peraí. Diante dessa leitura, o que é que acontece com as pessoas que não obedecem o que está escrito? Ou que inventam moda para a adoração ao Senhor? Vai ser condenado. Por quê? Desrespeitou os ensinos de Cristo. Desrespeitou o mandamento de Deus por meio de Cristo. Ok? Então a gente não deve fazer mais isso. Então, daqui em diante, a gente precisa corrigir. É fácil? Não, porque vai, para alguns, é uma luta para aceitar aquilo que é verdadeiro. Lembra que o verdadeiro é quem nos livra, né, da maldição, é quem nos livra da escravidão, é quem nos livra para viver uma vida sadia a Deus, mas de acordo com a instrução dele, não fora, mas de acordo. Eu só vou fazer aquilo que ele autoriza a fazer. Aquilo que ele não autoriza a fazer, eu não vou fazer. Ou melhor, aquilo que ele não falou, não tem autorização dele, ok? Não tem. Sim. Então, eu não devo fazer. Ah, alguma dúvida, alguma pergunta para esclarecer? Não. Não. Ótimo. Que bom. Que bom. Bem explicado, não dá nem tempo de fazer a pergunta. Ah, é, eu Glória. tenho aprendido muito com o passar dos anos, né, com o tempo que eu estou, o período que eu estou ensinando. E que, no final das contas, a forma que a gente acaba explicando já vem até mesmo resumido, né? A gente usa de uma forma bem resumida e que, às vezes, facilita mais ainda o entendimento. Então, vocês podem verificar que o que a gente ensina não é aquilo que a gente acha, é aquilo que está escrito, né? Então, sendo assim, não estamos errados, estamos certos. E então o que a gente deve fazer? Seguir essa orientação. O Sim. nosso desejo é chegar ao pleno conhecimento da verdade em Cristo, não de forma diferente, mas de forma igual. Por quê? Porque a palavra dele é perfeita. Mas se eu começo a acrescentar coisas na palavra que é perfeita, ela deixa de ser perfeita, ok? E aí então eu caio da graça, que é o que Jesus deixa claro lá, né?
Você cai da graça porque você está seguindo instruções que eu não dei para você fazer, né? Ok. Bem, deixa eu fechar aqui a telinha. Isso. Eu espero que vocês tenham aprendido bem, né, que não tenham dúvidas e que os dias de vocês sejam abençoados, ricamente abençoados por Deus, por vocês viverem o pleno conhecimento da verdade em Cristo, né? A nossa luta sempre vai ser para preservar a palavra dele, para não ser feita de forma diferente, para que então a gente seja encontrado de forma perfeita, né, e íntegra, em nada deficiente. Então é para ser encontrado dessa forma, como ele fala isso lá em Timóteo, né? Timóteo fala, tem as outras cartas, agora eu já não vou me lembrar direito, mas tem a ver, Efésios também fala, né? Que tem a ver que a gente precisa ser encontrado dessa forma, né? Para isso a gente precisa estar vivendo a verdade de Cristo, não fora dela, ok? Bem, vamos fazer uma oração para a gente então encerrar. E aí, olha, durante a semana, se tiver ainda dúvidas de vocês, por favor, venham tirar a dúvida comigo, venham tratar comigo, a gente vai conversar. E até porque depois, olha, nós teremos uma continuação das aulas de forma presencial. Eu vou dar uma pausa no online, tá bem? E só vou fazer o presencial. E vai ser no sábado, no período da tarde. Aí depois de um tempinho, aí que eu preciso dar esse tempo, aí eu retorno a fazer os online novamente, tá? Sim, Então, por enquanto, vai ser o presencial no... Professor, Oi. professor, no sábado eu não vou poder ir, tá? Porque eu vou estar trabalhando. Então. Aí você vai estar o quê? Na Santa Casa lá? Não, eu trabalho no mercado. Ah, é no mercado. Eu estou trocando o seu serviço aí. Sábado o quê, professor? O sábado eu vou avisar vocês ainda, tá? Por quê? Vai ser no período da tarde, ou 2 da tarde até as 4, ou às 4 até as 6. Que vai ser a continuação do curso que a gente está fazendo, vai ser o módulo 2. O módulo 2 vai falar sobre a obra do Espírito Santo. E aí, então, a gente vai estudar coisas aí que são, para alguns, novidade, tá? Para outros, não, né? Já são, assim, de conhecimento. Mas tem muita coisa que vai contradizer ensinos religiosos que as pessoas têm. Elas aprenderam de uma forma e a Bíblia fala de outra, tá bom? sim, tá. Então, Tá. vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Sim, Vamos lá. Pai Todo-Poderoso, Senhor de eterna honra e glória, nós continuamos, ó Pai, sendo obrigado, gratos a Pai, Ti por esse pela vida, momento, somos por gratos por tudo. podermos Obrigado, Pai, por estudar a tudo, Sua Pai, palavra, sempre, Pai, somos gratos toda por podermos, ó graça, Pai, toda aprender paz, os Seus toda honra, ensinos toda glória, e toda podendo, ó Pai, promessa. agora Obrigado agradecer ao pela aula Senhor. maravilhosa, Que o Senhor Senhor. esteja, ó Entendeu, Pai, Pai? abençoando a Sempre cada um. pelo Conceda, ó Pai, Pai, pelo Filho, entendimento de Sua palavra, família conceda, ó dele, Pai, Pai, o e conhecimento fortalece verdadeiro, cada vez para podermos, mais ó na Pai, tua viver uma presença, vida no santa e agradável ao ensinamento do Senhor. teu povo. E em nome de nosso Senhor Obrigado, Jesus é que oramos ao Senhor, Pai. Amém. obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Obrigado, que Gente, Deus um abençoe bom. a sua Amém, família. amém, amém. Um bom descanso para vocês. Bom feriado. Vocês vão ter o quê? Quinta-feira de feriado, Obrigado. né? Outros vão Vou ter trabalhar. sexta-feira de feriado, até sábado, domingo, tudo para descansar, né? Eu vou trabalhar, professor. Pois é, eu também. Não vai ter descanso, não. Quem vai ter Eu não, férias são as minhas filhas. Escola não vai funcionar. Então elas vão é descansar. verdade. Elas As vão crianças. descansar. Né? Mas tá bem. É, criança. Gente, Obrigado, Maria, um abraço. Deus abençoe. Senhor. Suelen, um abraço. Nayara, um Boa noite. abraço. Deus abençoe vocês. Abençoe Tchau. vocês. Bom feriado. Amém. Amém. Tá Obrigado por certo. tudo. Tchau, Tchau. tchau.